Meus amados irmãos, a verdade é que a coisa não está fácil. A vida está bem complicada. Basta ligar a televisão, ver os noticiários, basta olhar a internet e a coisa vai ficando cada vez mais complicada. Eu fico sempre pensando no texto da palavra do Senhor que diz: no mundo passareis por tribulações. Esse texto nunca foi tão atual nos dias de hoje. Quando começou essa pandemia, a gente tinha a notícia de pessoas que morriam, mas não era uma coisa muito impactante. Hoje, quando nós vemos assim a notícia da pandemia, temos alguém da nossa família que está com Covid, ou alguém da nossa família, ou pessoas que nós conhecemos que está internada. Hoje eu conversei com um pastor, amigo meu, logo pela manhã lá em São Paulo, mandei a devocional para ele, e ele logo me retornou, pedindo para eu orar, que 2 pastores amigos dele, Deus chamou para estar com eles por conta da Covid, um de 70 anos e outro já perto dos 60. É assim que nós estamos vivendo a vida, e nós vamos precisar de nos apegar ainda mais a Deus e pedir forças, porque temos que enfrentar esses momentos de dificuldade. Por isso que o tema de hoje é: somos desafiados sempre. Somos desafiados nesta vida, não só fisicamente, nas coisas desse mundo, mas também somos desafiados espiritualmente. Jovens, vocês precisam se fortalecer no Senhor. Adultos, pais, mães, família, nós precisamos nos fortalecer no Senhor, porque as coisas estão difíceis e precisamos nos apegar mais ainda a Deus para enfrentarmos as lutas que estão à nossa frente. Mas vamos aprendendo com o Senhor, nos fortalecendo com o Senhor, abrindo nossas Bíblias no livro de Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 12. E vamos ver o que é que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Somos desafiados sempre. Então, Filipenses 2, 12. A palavra de Deus diz assim: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão, e que Deus aplique sua palavra no nosso coração, amém? Vamos orar, feche seus olhos, curva sua fronte e vamos orar ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer pelo privilégio de estarmos aqui nesta noite. Queremos te pedir, Senhor, no nome de Jesus, fala ao nosso coração, nos dá uma palavra de ânimo, Senhor, nesta noite, de renovo, de força, Senhor, de vigor, de dinamis, Pai. Nos dá uma palavra, Senhor, que nos ajude a cada vez mais buscar a Tua face, buscar a Tua presença, ó Pai, nos reanimarmos na Tua presença todas as manhãs, todos os dias, não cessarmos de estudar a Tua palavra, ler a Tua palavra, ruminar na Tua palavra, aprender com a Tua palavra, ser exortados pela Tua palavra, mas também não esquecermos, ó Pai, de Te buscar a Tua face, orar na Tua presença, pela manhã,
pela tarde, à noite, antes de dormir, ó Pai, quando estivermos dirigindo o nosso carro, ou na rua, ou na fila de um banco, aonde estejamos, ó Pai, não venhamos a nos esquecer que Tu estás conosco, Pai, todos os dias de nossas vidas. Tu estás conosco, Senhor, para segurar na nossa mão, nos fortalecer e nos ajudar, nos ensinar a enfrentar as lutas e as dificuldades, os desafios e os problemas que estão à nossa frente. Te pedimos em nome de Jesus, que Tu assim nos abençoe, pois essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, a igreja cristã, com certeza naquela época, enfrentava também muitas lutas e muitas dificuldades. Algumas até piores do que as que nós enfrentamos hoje. Nós enfrentamos uma pandemia, nós enfrentamos um problema financeiro, econômico que o país está enfrentando por conta de muitas lojas que estão fechadas e muito desemprego aumentando e uma luta muito grande. Mas a igreja primitiva naquela época sofria a perseguição dos romanos. Eles eram mortos, caçados, e a luta também era grande naquela época. E o segredo da igreja permanecer firme naquela época é o mesmo segredo de hoje: buscar a força do Senhor. Nós temos que olhar para a palavra de Deus e para a pessoa de Jesus Cristo, para, em primeiro lugar, não sermos desafiados a parar na fé, estacionar no nosso crescimento espiritual. Nós não podemos parar, nós não podemos estacionar, nós temos que continuar crescendo na graça, no conhecimento e no poder que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Filipenses 2,12 diz: de sorte que, meus amados irmãos, assim como sempre obedecestes, não somente na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com tremor e temor. Aqui ele está querendo dizer, a palavra que ele usa aqui é desenvolver, trabalhar, crescer, continuar, fazer aquilo que você tem que fazer até o final. Isto é o mesmo que crescer, progredir, se aperfeiçoar, avançar na vida cristã. Nós não podemos estacionar. Nós cobramos dos médicos que se especializem, que fiquem cada vez mais conhecedores da medicina. Nós cobramos de professores que façam mestrado, doutorado. Nós damos valor ao conhecimento das pessoas que aumentam cada vez mais. Nós não podemos desvalorizar a nossa vida espiritual. Paulo está aqui alertando que não é somente aceitar Jesus e agora ser crente, que já está tudo terminado. Pelo contrário, as lutas vão vir, os desafios vão chegar, as provações estarão à nossa frente, a nossa fé será testada, e nós temos que buscar ao Senhor, nos fortalecer na fé, para ver verdadeiramente cumprido em nós aquele texto da palavra de Deus que diz: mais forte é aquele que está em mim do que aquele que habita no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. As pessoas que estão lá fora, as pessoas que não são crentes, não têm a esperança que nós temos em Cristo, vão precisar da nossa ajuda. O que nós vamos ter para oferecer quando alguém chegar melancólico, triste, cabisbaixo, sem esperança, quando nós também estamos assim? O que vamos dizer para eles? Confie no Senhor quando nós não confiamos. Acredite no poder de Deus quando nós não acreditamos. Não, meus irmãos, nós vamos precisar dizer a eles o que é verdade aqui no nosso coração. Confie em Deus, acredite no Senhor. Eu sei que está difícil, não está fácil não, mas em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. A Bíblia diz e ela cumpre: Ele vai enxugar do nosso rosto a lágrima agora da angústia, porque o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, nós devemos colocar os nossos frutos para fora. É proibido estacionar. Não pare jamais de buscar a Deus. Não pare jamais. Não podemos esmorecer na nossa fé.
Eu estou dizendo isso para vocês, meus amados irmãos, como pastor, porque eu tenho andado preocupado, eu tenho recebido ligações de outros lugares, não só daqui, de pessoas que já estão assim: pastor, e agora? Pastor, o que eu vou fazer? Já esmorecendo, e eu preocupado, porque é uma pessoa crente, lavada pelo sangue do Cordeiro, e eu oro com essa pessoa, e digo assim: olhe, lembre de outras situações que você já viveu, e Deus operou, Deus curou, Deus livrou, porque Deus é Deus, e nós não podemos nos esquecer disso. Esse evangelho indolor que já se pregou muito e erroneamente, ele não existe. Esse evangelho que venha para Jesus e tudo vai ser resolvido, isso é mentira. Porque Paulo, Pedro, João, os apóstolos do Senhor, eles tiveram muitas lutas e dificuldades, e algumas coisas nem foram resolvidas, mas eles permaneceram firmes. O evangelho que eu vejo aqui na Bíblia é um evangelho de luta, de tribulação, muitas vezes de choro na madrugada, de noite escura da alma. E quantas vezes eu já passei por isso, desenvolver a nossa salvação com tremor e tremor. Meus amados irmãos, quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar na minha vida há um tempo atrás. E muitas pessoas pensam, olham para o pastor Arlindo, olham para mim ou para outros pastores, e eu sei disso, não todos, mas algumas pessoas, você que está me vendo pela internet, já sabe o que é: pastor é muito bom, não tem problema. Quer um pouquinho do meu? Quiser eu jogo para você agora. Meu irmão, esse pastor aqui, num tempo de 4 anos, perdeu o pai de um infarto fulminante, depois perdeu a avó com insuficiência respiratória, depois perdeu a mãe com câncer já em fase terminal, quando a gente descobriu, depois perdi o meu tio, o irmão da minha mãe, e eu fiz o velório de todos eles. Não foi bonito não, minhas pernas tremeram muitas vezes, de madrugada, no hospital, chorando, com a alma completamente ferida. Eu disse: Deus, será que eu vou aguentar? Senhor, será que vai dar? No mundo tereis tribulações, desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. E quando eu olho para trás e vi que eu passei por tudo isso, e ainda passo por muitas outras lutas, sabe o que é que eu descubro? Que o Senhor, Deus, é que me sustenta. Que se não for Ele, eu estou perdido, e você também. Eu vou dizer para você, se não for Deus na sua vida, você está perdido. É Ele que renova as minhas forças a cada manhã. Por isso que, em segundo lugar, nós temos o desafio de acreditar que Deus é que opera em nós, tanto querer como realizar. Filipenses 2,13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Vou dizer uma coisa para você nessa noite: por mais difícil que esteja a sua vida, a sua luta, Deus está trabalhando por você. Eu levantei hoje pela manhã acreditando nisso. Obrigado, Deus, porque se tu não estivesse já acordado, eu estaria já perdido. Enquanto eu estava dormindo, eu tenho certeza, plena convicção, pode me chamar de louco, mas eu tenho certeza, Deus estava cuidando de mim enquanto eu dormia, preparando o dia de hoje, todo ele, para que eu tivesse um dia muito especial. E eu acredito nisso. Dia após dia, o meu Deus opera em mim, tanto o querer como o realizar. Ela é a intenção pensada de Deus, de cumprir em mim o propósito dEle. E sabe quando eu vou morrer? Quando Deus assim o permitir. E você também. Porque só Deus sabe todas as coisas. Tudo Deus opera segundo a sua boa vontade.
É bom sabermos que quem faz todas essas coisas é o Senhor nosso Deus. Ah, pastor, você pode provar? Vou provar na Bíblia, porque a única coisa que eu posso provar é na Bíblia. E na minha vida pessoal, das coisas que eu já enfrentei. Não precisa você abrir não, mas acompanhe comigo, João 15:5. Eu gosto demais desse texto. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele espera. Louvado seja o nome do Senhor. Salmo 127, versículo 2 diz: inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, pois ele supre aos seus amados enquanto dorme. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto nós estamos dormindo, Deus está preparando tudo para nós. Ele é o Deus dos impossíveis. Tudo está no controle das suas mãos, inclusive a minha vida e a sua também. É a graça de Deus operando, é o Espírito Santo trabalhando, é a nossa força que não faz nada, mas é a força de Deus que pode todas as coisas. É só Deus que pode agir em mim e em você e através de nós. Meus irmãos, quando eu passei aqueles 4 anos turbulentos da minha vida, terríveis, eu só posso dizer isso para você. Sabe o que acontece mais? Não tenho nada contra. Estou falando da minha vida, da minha experiência. Foi o que eu escolhi. Eu nunca tomei um comprimido para dormir diante de todas essas lutas. Eu nunca precisei de ninguém para me levantar. E eu sou grato a Deus por isso. Eu sei que há outras pessoas que já passaram por outras situações. Estou falando da minha experiência. Foi uma coisa que eu escolhi. Teve uma noite, de tanta luta que eu estava passando, eu senti a dor do infarto. A gente pensa que é, mas não é não. É aquela dor no peito grande, das lutas que eu estava enfrentando. E aquela pontada fina no coração. E eu fiquei pensando, meu Deus, é agora que eu vou. Eu vou ter um infarto, igual ao meu pai. E aí eu fui ao médico. Cheguei na Unimed. O médico fez os exames das enzimas. E ele olhou aquele resultado e ele percebeu que nem de longe, fez nem cosca de um infarto. Eram os problemas que eu estava enfrentando. E aquele médico foi mais médico, psicólogo que qualquer outra coisa. Ele parou tudo que ele estava fazendo e disse assim: conta aí como é que está a tua vida aí. E aí o Josean velho aqui, paraibano, metido a macho, que paraibano é metido, não é macho não, é metido a macho. Eu disse, na minha cabeça eu disse assim: eu não vou chorar não, eu vou contar para ele, na cara a cara. Quando eu comecei a contar, já comecei a chorar já. Chorei, feito criança. E fui para casa. No caminho, eu fui tomado pelo Espírito. E fui pensando assim, foi Deus que usou aquele médico. Porque eu estava já lotado. E eu ia explodir. E ali Deus me deu a oportunidade de uma pessoa que eu não conhecia me esvaziar. Eu dei tudo para fora. E aquele doutor era evangélico. E eu não disse que era pastor. Estava ali tão transtornado. Ele disse assim: olha, Josean, Deus é contigo, filho. Dizendo para um pastor, e ele não sabia que eu era pastor: Deus é com você. Vou te dar um conselho: vá para casa, vá dormir, porque Deus vai abençoar a sua vida e vai resolver seu problema. Não vou passar remédio para você não, ele falou assim. O que você está precisando é descansar a sua alma em Deus. Olha só.
E eu estou dizendo isso para você nessa noite, o que eu ouvi naquela noite. Eu sei que está difícil, mas descanse no Senhor. Confie no Senhor. Deus está trabalhando para abençoar nossas vidas. Terceiro lugar, nós temos que enfrentar o desafio de não viver murmurando e com brigas. Entenda bem aqui que o texto não está dizendo, olha, fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas. É a ideia de viver murmurando. Foi assim com Israel no deserto. Aprenda a ser grato pelo que você tem em suas mãos. Aprenda a ser grato. Olha, eu aprendi isso há um tempo atrás. É assim a vida, a gente vai aprendendo e vai aprendendo, é assim mesmo. Eu não nasci já sabendo de tudo, eu fui aprendendo. Como pastor, já há muitos anos, eu continuo pedindo a Deus que Deus não me dê soberba, porque quem tem soberba não aprende nada. Eu fico pedindo a Deus para me ensinar mais ainda. E eu aprendi o seguinte: quando nós estamos murmurando do que está acontecendo em nossa vida, está assim de gente querendo estar no nosso lugar, com a vida muito mais difícil do que a nossa. Olha só, a gente às vezes está murmurando e tem no mínimo café, almoço e janta na nossa casa. Tem as contas pagas. Você já fez o cálculo da quantidade de pessoas que está vivendo hoje sem saber se vai comer amanhã? São muitas, meus irmãos. Nós temos que aprender a murmurar ou a reclamar com coisa realmente muito séria. Sabe por quê? Porque quando a gente começa a reclamar de qualquer coisa na vida, milindro. Eu aprendi isso no seminário. Deus pode dar um real motivo para você murmurar. Aí a gente vai ver como é ruim. Por isso temos que aprender a deixar as queixas e reclamações ficarem de lado e começar a agradecer mais. Gratidão. Um dos pecados de Israel no deserto foi justamente a ingratidão, a murmuração. A linguagem do cristão, a linguagem do convertido, a linguagem daquele que confia em Deus, a linguagem daquele que foi lavado, remido pelo sangue do Cordeiro, a linguagem daquele que foi perdoado os pecados, que foi dado uma nova chance, como está escrito na palavra de Deus: aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A linguagem desse povo, que se chama povo de Deus, que se humilha, que ora, que busca o Senhor, deve ser de louvor e gratidão todos os dias. Romanos 8, 28 diz: e sabemos que todas as coisas. Será que sabemos mesmo? Eu já me perguntei, será que eu sei disso mesmo, Senhor? Será? E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Efésios 5,19 diz assim, olha, que nós devemos estar falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eu tenho certeza absoluta que é essa igreja que eu acabei de ler agora, que o mundo vai precisar muito mais do que a gente pode imaginar. Salmo 34, versículo 1 diz: louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Louvado seja o nome do Senhor. Como temos que aprender ainda mais, todos nós, sem exceção, a viver na verdadeira dependência do Senhor. Quarto lugar, em Filipenses 2,15, a Bíblia diz assim: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como luzeiros no mundo. A luz de Cristo deve brilhar sempre nas nossas vidas. O cristão, meus amados irmãos, o homem de Deus,
o convertido, aquele que tem temor do Senhor, ele não é um Zé Ninguém, não é uma pessoa omissa, apagada na sociedade, nem um alienado, nem um lunático, nem é marginalizado. Nós somos, segundo a Bíblia, luzeiros do mundo. Nós somos, segundo a Bíblia, um farol. Nós somos, segundo a Bíblia, sal da terra e luz do mundo. E fomos chamados por Deus para fazermos diferença no mundo onde nós estamos. A pergunta para cada um de nós é: como nós estamos brilhando nesse mundo? Qual é a luz que está brilhando? É a nossa luz ou é a luz de Jesus? No meio de uma geração que nós estamos agora vivendo, qual é a palavra de luz que eu tenho para o meu próximo? Qual é a vida de luz que eu estou transbordando para o meu vizinho, para o meu amigo na faculdade, no trabalho, para as pessoas que me conhecem? Que luz está brilhando em mim? Deus nos colocou aqui para sermos uma geração que deve fazer a diferença na vida das pessoas. Resplandeceis como luzeiro do mundo, quer dizer, vocês têm que brilhar. Essa palavra luzeiro está ligada a um dia, uma noite que você está sem nenhuma energia e você olha para o céu e vê aquela quantidade infinita de estrelas. É assim que deve ser o povo de Deus nesta geração. Quando faltar a energia espiritual das pessoas e não tiver mais luz, aonde tiver um cristão, tem que estar brilhando a luz de Jesus. E a sociedade ver em nós um povo que tem fé, que louva a Deus e que tem esperança na graça e na misericórdia desse Deus. Em quinto lugar, temos que ser um povo que precisa oferecer a palavra da vida às pessoas. Mas eu só posso oferecer aquilo que eu tenho. Por isso que temos que nos preparar. Nós estamos há muito tempo numa grande guerra espiritual. E se somos soldados do Senhor, temos que estar preparados. Filipenses 2,16 diz: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. A expressão no dia de Cristo quer dizer, Paulo estava se referindo à segunda vinda de Jesus. A igreja primitiva tinha isso como um fundamento. Nós também precisamos ter. Jesus está voltando, louvado seja o nome do Senhor. E a igreja dele tem que estar preparada. Não podemos parar de levar essa semente do Evangelho ao coração das pessoas. Palavra da vida é o Evangelho, que, quando crido, produz em mim vida espiritual. Produz em você vida espiritual. E aí eu tenho vida para entregar a outra pessoa. Isso faz com que eu tenha esperança. Isso gera em mim esperança, mesmo diante das lutas e dificuldades, dos problemas que eu enfrento, que você enfrenta, que a igreja enfrenta. Gera em mim esperança, esperança que vai trazer resultados para o Evangelho. Quando temos esperança, pessoas ao nosso redor se sentem seguras. Você sabia disso? Lá em João Pessoa tem um médico evangélico que na luta da pandemia, os enfermeiros apavorados e alguns outros médicos, ele chamou todo mundo no corredor e começou a cantar com eles. E ele começou a ir num enfermeiro assim, e pedindo a Deus que Deus desse sabedoria àquele homem para tratar com a pandemia. E depois foi na enfermeira, e depois foi no médico. Diz aí que os médicos, aquele povo começou a trabalhar com mais esperança. Porque é assim o povo de Deus trabalha com esperança. Aí você pode perguntar: mas pastor, mas onde eu vou achar esperança? Em Deus e na sua palavra. Não há outro lugar. Salmo 62, versículo 5 diz: ó minha alma, espera silenciosa somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Romanos 15:13 diz: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança
pelo poder do Espírito Santo. Vamos até estar sexta-feira falando sobre o Espírito Santo, será uma bênção. 1 Pedro 1:21, que por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de modo que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Não ponha a sua esperança no pastor Arlindo não, nem em mim não. Não ponha a sua esperança na Igreja Batista Nova Aliança não, não ponha não. Meu irmão, ponha a sua esperança no Senhor nosso Deus. É Ele que pode todas as coisas. É Ele que renova em mim e em você as forças para enfrentar o dia, enfrentar as lutas. Então a nossa esperança está nele. Nunca perca a esperança, mesmo em meio ao sofrimento. Vou dar mais um texto para você. Isaías 41:10 diz: não temas. Esse eu gosto demais. A Bíblia fala não temas muitas vezes. Quer dizer alguma coisa para mim e para você. Isaías diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. 1 Pedro 5:7, um texto que me acalma muito a alma, diz: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso nos estimula, nos encoraja, nos dá força para viver a vida cristã, mesmo diante das lutas e tribulações que enfrentamos. Crescendo em Cristo cada dia, vamos avançar, nós vamos ganhar muitos e avançaremos para ver mais uma pessoa aos pés de Jesus. Louvado seja o seu santo nome. Coloque no seu coração esse ano de ganhar o maior número de pessoas para Jesus através da sua vida, e você vai ver como você vai ganhar entusiasmo para levantar pela manhã e correr atrás de ser um instrumento de bênção na vida do seu próximo. E para finalizarmos, eu queria deixar um texto para mim e para você também na internet, poderosíssimo, que está em Apocalipse 22:17, que diz assim: o Espírito e a esposa dizem vem, e quem ouve diga vem, e que tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. E que Deus nos abençoe, e aplauda o Senhor nessa noite no nome de Jesus, no nome de Jesus.